Começando bem o seu dia dessa sexta-feira, vai falar sobre corrida, sobre uma carreira. O tema de hoje é correndo com perseverança. Ou seja, não adianta somente começar, mas terminar. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, diga comigo, firmemente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em 1954, um homem chamado Roger Bannister foi um atleta e também era um neurologista britânico. Ele se tornou a primeira pessoa a correr uma milha. Uma milha tem cerca de 1.609 metros, dependendo se é marítima ou terrestre. A outra milha são 1.852 metros. Mas ele foi o primeiro homem a quebrar a barreira dos 4 minutos da milha, correndo a milha em 3 minutos e 59 segundos. Até então, os médicos diziam que era fisicamente e organicamente impossível correr uma milha em tempo inferior a 4 minutos. Mas o que Bannister fez? Ele manteve o foco dele, o objetivo, e ele ignorou os limites impostos pelos outros. Dentro de um ano de treinamento, outros atletas, dezenas de atletas, depois que Bannister quebrou essa barreira dos 4 minutos e correr a milha, dezenas de atletas quebraram também outros recordes. E o foco da meta, ou na meta, vivida por Bannister, abriu caminho para outras pessoas. Lembre do texto? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como eu ouço pessoas dizendo, aqui em Santarém, onde eu moro, no Brasil afora, quando viajo, eu já fui da igreja. Já ouviu essa expressão? Eu já fui da igreja, eu já fui batizado, eu já fui. Gente, você um dia experimentou Deus na sua vida, uma comunhão com Jesus? Como é que a gente pode dizer, eu já fui? O que é que te aconteceu no meio do caminho? Qual foi o trauma? Qual foi a decepção? Qual foi o erro? Qual foi o pecado? Qual foi o tropeção? Qual foi o acidente? O que foi que te levou para longe da presença de Deus, que você parou de correr com perseverança a carreira da fé que foi proposta, e a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu diria uma coisa para você. A carreira da fé, ela exige perseverança, não perfeição. Perseverança sim, perfeição não. O que é que eu quero dizer com isso? Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, um dia eu errei, e porque eu errei, eu pequei, eu achei que eu não tinha mais que estar na igreja. Sempre fala a igreja, mas o final máximo, ulterior de todas as coisas, não é somente falar, eu deixei de ir para a igreja. Na realidade, e tem gente que ainda fala assim, não, eu deixei de ir para a igreja, mas eu continuo acreditando em Deus. É impossível essa equação fechar, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 10, 25, para a gente não deixar de se congregar, como é costume de alguns. Existe aí uma corrente chamada de desigrejados mundo afora, pessoas que dizem, eu não estou na igreja, mas eu estou com Jesus. É impossível. Se você realmente estiver com Jesus, certamente você vai estar congregando, porque uma das características de quem está com Jesus é estar junto, congregando com outras pessoas naquilo que Deus em Jesus instituiu, chamada igreja. Foi Jesus que falou isso, não fui eu, isso não vai mudar. Seja qual for o seu pensamento em relação a cristianismo, isso não vai mudar. A carreira cristã exige perseverança e não perfeição. E muitas pessoas, por conta de um erro, abandonam tudo porque elas não conseguem se perdoar. Gente, quem perdoa o Eduardo não é o Eduardo.
Até já ouvi uma corrente teológica falando, você precisa se perdoar. Não, quem me perdoa é Jesus, porque o meu coração é enganoso, as minhas emoções vão me trair, mas Deus não muda a sua palavra. Uma segunda coisa que eu aprendo é que o segredo não é manter os olhos num pastor, numa denominação, numa liderança, enfim. O segredo é você manter os olhos em Jesus, não em pessoas, não em obstáculos. Quem olha para o obstáculo tropeça neles. Quem olha para o ser humano e coloca um ser humano no lugar que somente Jesus pode ocupar, vai se frustrar, vai se decepcionar, porque enganoso é o coração. E a Bíblia ainda vai dizer, maldito o homem que confia no braço mortal, que faz do braço mortal a sua segurança. Está dizendo, maldito o homem que confia no homem. Não, não é que eu tenha que desconfiar de todos os homens. É que eu não posso colocar a minha fé, a minha segurança, basear a minha fé no comportamento de um homem tão falho e pecador quanto eu. Eu tenho que colocar os meus olhos em Jesus, firmemente, porque é Ele que é o autor e Ele é o consumador. Ele é a única rocha inabalável. Todo ser humano é abalável. Somente Jesus Cristo é inabalável. Todo ser humano vai errar, eu erro. Se você está dizendo que você não erra, o apóstolo João já vai dizer que aquele que diz que nunca pecou já está cometendo pecado. E a terceira coisa que eu digo para você é que existe uma nuvem de testemunhas que vieram antes de mim e vieram antes de você. Ou veio antes de mim, veio antes de você, que nos precederam. Essa é uma prova, isso lá em Hebreus capítulo 11 e diante. Essa é uma prova de que é possível não somente começar, mas chegar ao fim. Não somente começar correndo, mas terminar correndo com perseverança. Walter Elliot, que foi um sacerdote missionário paulista, americano, né? Ele faleceu em 1928, ele disse o seguinte, perseverança não é uma corrida longa, é muitas corridas curtas, uma após a outra. Isso tudo o Léo vai colocar na tela para você anotar também. Deus abençoe você. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar essa devocional que fala sobre correr com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, tá bom? Alguns segundos eu estou de volta para te dar um recado muito importante desse começando bem o seu dia. Começando bem o seu dia dessa sexta-feira, está terminando, mas eu quero deixar um recado para você não deixar de se congregar conosco. Nós somos a Paz Church Santarém, estamos ali na sede, na Avenida Borges de Leal, 2213, com cultos aos domingos, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite, com mensagens inspiradoras e instrutivas também, bíblicas. Esteja conosco, faça planos para estar conosco num dos nossos cultos ou também você pode ir a algum dos nossos templos, né, das Paz Church em Santarém, e para saber o endereço da mais próxima da sua casa, dá uma olhadinha aí no nosso WhatsApp, entre em contato conosco e nós vamos informar a você onde tem uma Paz Church mais próxima da sua casa, lembrando também de você compartilhar esse programa com outras pessoas talvez estejam passando por problemas de entristecimento, desânimo em relação a manter-se correndo a carreira cristã com perseverança, tá bom? Deus abençoe você. Nós retornamos amanhã com o quadro Família em Sintonia no sábado para abençoar famílias, maridos, esposas, filhos, enfim, é um quadro voltado para a família, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir.